Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje nós vamos conversar sobre a urgência da vida com o Dr. Matheus Ferrari Maia, o médico da UTI, tão conhecido aqui na nossa cidade. Bem-vindo, doutor. Prazer, Bibiana. É uma honra estar aqui, receber o convite. É uma experiência nova para mim. Estava aqui conversando com ela. Às vezes a gente fica tanto nos bastidores, né? Não vai na frente de uma câmera. Então, me sinto muito feliz. Me esforcei bastante para estar aqui hoje nessa conversa. Doutor, a gente, quando pensa a urgência da vida, a gente pensa muito sobre essa questão da saúde, da linha tênue entre vida e morte. E a gente pensa muito sobre o UTI. Quando eu pensei sobre esse assunto, eu pensei assim, bom, eu tenho que conversar com o Matheus, né? Porque você foi extremamente reconhecido na cidade por grandes feitos, né, na UTI, com inúmeros pacientes. Muito recente, um caso específico aqui na nossa cidade, de grande sucesso. E quando eu pensei sobre vida, eu pensei, bom, eu quero conversar com alguém que está na linha de frente na vida, né? Dando vida às pessoas, escolhendo inúmeras ações e intervenções que realmente fazem a diferença, né? Nessa linha tênue, naquele momento tão difícil para o paciente e para os familiares. Quando a gente fala sobre a urgência da vida, muitas vezes a gente só para pensar nisso no momento difícil, no momento de doença, no momento dessa linha tênue, nesse suspiro da vida. E eu queria ouvir um pouquinho de ti, o que tu tem para nos contar hoje sobre a urgência da vida. Assim, dentro já do nosso bate-papo anterior aqui, existem, na experiência médica, a gente costuma também perceber isso muito lá, né, quando a gente está diante do paciente. E é uma coisa que eu costumo falar muito para os familiares e até mesmo o paciente que está lá junto comigo no dia a dia, a gente conversando bastante, ali no leito, né, que as urgências que ali estão, né, as emergências que ali estão, muitas vezes são a via final de toda uma história construída durante a vida da pessoa. Então, são muitas expectativas, são muitos questionamentos, são muitas inseguranças às vezes, né? A gente trabalha numa cidade, vive numa cidade que ainda é muito jovem, serviços de saúde estão em desenvolvimento e diante de diversas situações que a gente tem, os pacientes sempre ficam naquela, às vezes muito inseguros e nem sempre percebe que o que está ali na nossa frente, aquela urgência, aquela emergência, é fruto de toda uma história de vida, né, que foi construída, são ações que a gente vai tendo durante a vida, maus hábitos, vícios e etc., que levaram a pessoa a estar ali, né, naquele momento. Óbvio que existem as situações de tragédias, né, de acidentes, coisas que a gente não espera, né, como algumas situações, como você citou, que se tornam famosas, né, e comovem, né, como a gente sempre percebe. Então, são momentos muito frágeis ali, né? O paciente se abre muito com a gente se comove muito com eles, é desafiador para a gente não se envolver sentimentalmente ali com as situações também e ser mais empático, né? E não simpático com o paciente. Mas são coisas assim que realmente ocorrem todos os dias e a gente tem que ter uma sabedoria muito grande. Da nossa parte, o que a gente pode controlar é o que a gente estuda, é o que a gente adquire de conhecimento, é escolher a melhor atitude, não só pensando tecnicamente, mas o que é viável também para aquela família. Será que tem um conceito médico muito importante, né? A gente tem que exercer, às vezes diante de cenários catastróficos, né, um termo que chama ortotanásia, que é você ter boas atitudes dentro do risco-benefício do paciente. Tem casos, por exemplo, que não compensa você ir muito além na intervenção. Por que eu vou entubar um paciente? Por que eu vou manter ele ali, sendo que ele não tem nenhuma expectativa? Será que eu não vou piorar o sofrimento da família, o próprio sofrimento daquele paciente e tudo mais, né, que
é um conceito que a gente chama de distanase. Então é bem desafiador. Esse tema urgência assim, é uma coisa que eu adoro particularmente, né, como médico. Acho que é um lugar que a gente faz total diferença, tanto para o lado positivo ou para o lado negativo, se você estiver despreparado, né? Então, mas histórias de todo jeito, Viviane. Se a gente for falar aqui, de todo a gente vai ver um pouquinho. Normalmente a gente para sentir o valor da vida nesses momentos de emergência, de UTI, de momentos críticos, né? E aí tu comentou uma coisa super importante que eu acho que vale a pena a gente abordar, que é a escolha da vida, ela é todos os dias. Estar lá numa emergência, numa UTI, é uma consequência, muitas vezes, ocasionada, né, pelo que a gente plantou ao longo dos anos. Então, muitas vezes a gente planta uma vida sem saúde física, sem saúde mental, né, sem a devida atenção para a qualidade de vida, de saúde mesmo, né, de exercício físico, de alimentação. E aí, quando acontece a emergência, a urgência, que é correlacionada a isso, a gente pensa, bom, mas isso também é uma consequência das escolhas, né, do que se plantou ao longo dos anos. Então, na verdade, a urgência da vida, ela não é só naquele instante, ela é todos os dias, né? Exato. E mesmo nos acidentes, né? Imagina que todos nós pensássemos, vou dirigir com mais prudência, eu vou tomar um cuidado em casa para evitar um acidente doméstico, eu vou... Enfim, então assim, de fato, se a gente conseguisse, né, agir sempre com esse pensamento de cuidado, de consequências, né? Muitas vezes está ali numa brincadeira, vou pular de ponta numa piscina, pode acontecer uma tragédia nesse sentido. Então, e como a gente vê de tudo, então eu até brinco com a minha esposa lá em casa, com a Bruna, que a gente vai ficando meio neurótico, assim. O médico, acho que ele vai ficando meio... Tudo você acha que pode acontecer. E tô com a Malu em casa agora, né? Minha filhotinha, fez 4 meses ontem, então mais ainda minha vida já mudou totalmente, assim, tudo que eu pensava hoje é totalmente diferente. Mas é isso, acho que a gente constrói muito, né? Então, às vezes até defendendo assim, a nossa classe, muitas vezes você batem no médico que está ali e tudo mais. A gente sabe que tem diversos profissionais e profissionais, mas nem sempre a pessoa para pensar, né? Qual é a minha participação em tudo que está acontecendo com a minha saúde hoje, né? Então é a reflexão importante, né, ser feita. É que muitas vezes é mais fácil terceirizar a culpa do que se acontece para o outro, para tirar esse peso das costas, do que ter essa autorresponsabilidade, né? De entender, bom, eu tô doente, mas o que eu fiz para chegar até aqui? Às vezes é o destino, mas acredito que a maior parte das vezes é as consequências das escolhas, né? Então é mais fácil, bom, mas o médico não cuidou, o médico não fez... Mas, né, como você falou, e qual é a minha parcela? O que eu tenho feito? E quando a gente vem para essa história da maternidade, da paternidade, agora você com a Malu, bebezinha linda, né? Coisa mais amor, a gente fica pensando sobre a urgência da vida. A gente pensa que a urgência da vida ela tá só lá numa situação crítica, né? Da linha tênue. Mas não, ela tá no todos os dias, nas escolhas, no cuidado, né? E o quanto a gente passa a se cuidar mais depois que a gente se torna pai e mãe, porque a gente sabe o peso do não estar mais ali, né? Do não ser, não ter. Então a gente começa a refletir muito. Eu, depois que me tornei mãe dos meus 2 pequenos, nossa, a gente fica muito mais cuidadoso, cauteloso. A gente sabe que aquele sopro da vida, ele precisa perdurar muito. Então, o que a gente tem feito por isso, né? Que é verdade. E assim, é bacana se a gente abrir a palavra urgência, né? Porque se você me perguntasse assim, Matheus, você como médico, o que é urgente para você? É algo prioritário. Então, na nossa vida, né, o que é prioridade para nós? Né? E aí acho que entra bem o que você falou. Se bem pararmos e pensarmos, ultimamente eu ando gostando muito de ler sobre o estoicismo. E o ser humano ele está sempre correndo atrás de um sentido para a vida dele, né?
E às vezes o sentido que parece mais importante é o financeiro, é a realização de alguma coisa daqui, né, da terra. Preciso comprar um carro, uma casa e etc. E a gente vê muito isso no dia a dia, no consultório, e os nossos amigos, às vezes é muito difícil reunir para divertir, a família você não consegue conversar direito, porque está cada um correndo atrás das suas coisas, os pacientes estão cada dia mais ansiosos, depressivos e etc. E assim, será que a gente está priorizando, indo atrás, investindo nosso tempo, né, no que realmente importa, no que realmente é necessário, né, para a gente seguir a nossa vida, como você disse também, né, atividade física, a sua rotina, a sua alimentação, o seu sono. Então é um assunto bem extenso, assim, né, se a gente for debater. E com certeza, eu hoje priorizo totalmente aí a minha esposa, a minha filha, que quando ela nasceu já me falavam que eu ia sentir o maior amor do mundo. E eu não conseguia entender isso. Até o dia que ela nasceu, e aí a gente sente, né, aquela explosão assim dentro do peito e é sensacional, assim, não tem... É uma grande transformação que a vida nos proporciona, né? E acredito que seja mais uma oportunidade que Deus nos dá para que realmente a gente consiga se reconectar com a gente mesmo, que a gente consiga se reconectar com o que realmente tem valor, com o que realmente edifica, com o que realmente agrega na nossa vida, né? Porque por muitas vezes a gente se perde na nossa rotina, ao longo dos dias, a gente perde o que tem valor, a gente perde o que é urgente. E quando tu abriu a palavra urgente, ela nos faz repensar muita coisa. A gente tem colocado muitas coisas nessa urgência. Coisas da vida, coisas banais, coisas do mundo, que não edificam, que não transformam. Então, a gente precisa começar a repensar sobre isso, né? A vida é hoje. Se a gente for parar para pensar, a palavra presente, porque a gente tem a palavra passado, presente e futuro. O presente é realmente um grande presente. É realmente a oportunidade que a gente tem de viver o hoje, de transformar a nossa vida. Então, que a gente faça bom uso disso, né? Com certeza. Todos os dias, né? Hoje, assim, quando eu acordo, eu já viro pro lado, não comprem berço para criança mais, porque minha menina só dorme na cama até hoje. E eu olho pro lado ali, eu vejo minha família, eu vejo tudo que eu preciso. Assim, a minha motivação, a minha alegria, quando eu saio, né, para trabalhar, quando eu volto, eu sei que eles estão lá, né, por mim. Eu acho que isso é muito importante. Acho que a gente, como ser humano, a gente tem que dar valor realmente a algo assim que seja infinito, né, que não seja finito. A gente sabe, todo mundo sabe, assim, você vive experiências diárias disso. Eu quero trocar o meu celular. Ele só tem essa emoção até você ter ele, acabou. Depois daquilo ali não é mais assim, né? Então, o que é infinito, o que é maravilhoso, o que te motiva, né? Sempre é a família, na minha opinião, né? É Deus e as coisas que a gente conquista, assim, que realmente faça diferença nas outras pessoas. Eu adoro ser médico por isso. Eu sei que muitas vezes a gente não lembra o nome do paciente, a gente não lembra mais o nome da família, a gente não lembra de fato o que a gente fez, mas a gente sabe que diariamente você está tocando uma vida, alguém, e aquilo vai ficar para sempre ali. Então acho que a gente está sempre construindo alguma coisa, né? Isso motiva bastante. Tem uma frase que a gente costuma ouvir muito, né? Você morreria por quem você ama? Sim, né? Pelos filhos, pelo marido, pela família. Mas você viveria? Né? Então, o que é viver? O que é viver pelo outro? O que é viver pela família? É fazer boas escolhas, né? E a gente fala muito sobre a saúde física, sobre esse bem-estar físico, né? De estar com os exames em dia, né? Cuidando. Mas a gente precisa também abordar muito sobre a saúde mental, né? Hoje a gente atinge números de ansiedade, de depressão muito grandes. E isso muitas vezes ocasiona até as emergências que a gente vê em hospitais.
Então, é uma questão de que viver pelo outro e viver por si mesmo, que é o mais importante de tudo, é também a gente ter consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está pensando, do que a gente está agregando, né? Das escolhas. Então, isso tudo reflete na nossa vida, né? Com certeza. E como você bem disse, assim, cada dia que passa, a gente está ali à frente de um pronto-socorro, né? A gente tem esses números, né? São números alarmantes. Recentemente, inclusive, perdemos um colega médico aqui, um rapaz jovem na cidade que teve sua vida tirada, né? Por ele mesmo. E isso levou, naquele momento, a muitas e muitas reflexões dentro da nossa própria classe, né? A gente falou, nossa, olha como a gente tem que se cuidar mais, né? E até ouvindo a sua conversa anterior, né? Como a gente tem que escutar, perceber, ver. Às vezes está bem pertinho da gente, né? E está passando todos os dias. Aí entra a importância, né? O que é importante para você? Será que você está se importando por quem está ao seu redor? Será que isso é prioridade para você? As pessoas que estão perto de você são prioridade? De fato, ou está só ali, né? Então É coisas que nos fazem refletir, né? Até tem algo muito comum que a gente vivencia quando a gente faz viagens de avião, né? Que uma dos protocolos de emergência ali, quando surge, quando caírem as máscaras de oxigênio, primeiro coloquem em você, depois no próximo. E acho que isso nos faz repensar, a gente pode aprender com tudo nessa vida, né? Mas isso nos faz repensar uma coisa. Muitas vezes a gente cuida tanto dos outros, a gente tem tanta energia para cuidar dos outros, né? Tanta disposição, a gente está sempre pronto, mas e para a gente mesmo, né? Se a gente também não se cuidar, a gente também não vai conseguir cuidar do outro, né? A gente não vai conseguir prolongar a nossa vida com qualidade. Então, cuidar do outro começa no cuidado com a gente mesmo, nessa autopercepção, nesse autorrespeito, dar-se prioridade também, né, para cuidar da saúde, porque senão a gente não vai conseguir aproveitar nada, né? com certeza. E acho que, assim, tem algo que eu levo, assim, na minha vida sempre, sabe? E acho que é algo que a gente tem que pensar, todo mundo. Envolve a saúde mental, envolve a saúde física, envolve todo o contexto aqui, né? Esses cuidados diversos. Eu acho que a gente tem que focar muito no que a gente consegue controlar, sabe? Esse é o primeiro passo para qualquer coisa. Nem tudo depende de nós. Você vai se frustrar enormemente sempre se você for ficar valorizando, né, coisas que não é da sua responsabilidade, que não é do seu controle. Mas o que está no nosso controle, a gente tem que fazer. Estou devendo a mim mesmo, não sou o melhor exemplo, tá? Mas acho que a consciência a gente já tem, né? Então, eu preciso fazer minha atividade física. Isso depende de quem? Não tem como terceirizar. Eu preciso fazer uma boa ação, eu preciso atender melhor, eu preciso viver bem com a minha família, eu preciso... Então, assim, muitas e muitas coisas, né? Acho que a gente tem que fazer a nossa parte. O que você consegue controlar, ótimo. O que você não consegue controlar, a gente tem que saber Deixar aceitar, fluir. né? Também não ficar sofrendo tanto por isso que acaba afetando, né? O restante, a nossa saúde mental, o sono e vai indo tudo consequência aí. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos escutando, nos ouvindo hoje, o que você diria sobre a urgência da vida? Eu acho que dentro de tudo que a gente falou, né? De fato, acho que todas as nossas ações, né? Elas fazem parte, por mais que não percebamos, né? Elas fazem parte de uma cadeia de coisas que vem a seguir, né? Eu gosto muito de um paralelo, né? Uma parábolazinha que fala assim, se você joga uma pedrinha aqui desse lado de um lago, né? Pode parecer que não, mas a ondinha dela vai lá na frente. Então, assim, as nossas ações são muito maiores do que o que a gente tem a noção, do que a gente tem a percepção. Tanto para os outros, quanto para nós mesmos. Então, o que parece, às vezes, ser algo totalmente inofensivo, né? Algo que não é nocivo, muitas vezes, lá na frente, né? Leva a gente
a um ponto que não tem mais volta, né? Seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja, né, na sociedade e por aí vai indo. Então acho que a gente tem, minha mensagem é que tentemos focar aí no que a gente pode controlar sempre na vida, fazer o melhor que a gente pode e ter sempre atenção, né, com o que fazemos hoje, que as consequências estão logo ali, né? É logo ali mesmo, né? A gente pensa que é muito num futuro distante, mas elas nos acompanham, né? Com certeza. Muito obrigada, doutor, pela tua presença hoje, por esse bate-papo maravilhoso. Eu que agradeço, é uma honra. Bibiana quebrou aí meu medo das câmeras hoje. Deu para fluir legal, né? Deixamos uma mensagem positiva para quem nos escutou. Que bom, fico feliz por isso. Com certeza. Obrigada a você que nos ouviu, nos assistiu. E eu quero te lembrar de uma coisa que talvez você tenha esquecido. A gente pensa que está sempre ganhando tempo, né? A cada aniversário a gente comemora. Claro, os anos que se passam, que bom, né? Mas a gente precisa se lembrar de que a gente não ganha tempo. Ele passa e a gente apenas está perdendo ele, como se fosse um relógio regressivo. Quando a gente se der conta disso, quando cair a ficha sobre isso, talvez a gente repense muita coisa na nossa vida. E aí a gente vai se dar conta que a urgência do viver é hoje, é agora. E você? Como você tem vivido? Não espere chegar numa emergência, numa UTI, para se dar conta que a linha tênue entre vida e não vida só depende de você. Das suas escolhas, do que você tem pensado, do que você tem vivido, do que você tem acreditado. Então eu desejo que você consiga compreender que o tempo está passando, tic-tac, e você está vivendo. E que você viva da melhor forma, para que você sempre deixe alegria, bênçãos por onde passar, e que você nunca se esqueça de que está apenas no seu comando viver o melhor que Deus nos proporciona todos os dias. Até mais!